versículo 15 a seguir, é o texto que Deus tocou meu coração para nós estarmos meditando nessa noite. Vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, sobre o derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas, amém? Nós iniciamos o culto hoje falando sobre a importância de apresentar o nosso íntimo a Deus, né? Falando sobre a proteção, sobre o guardar do coração, né? E o guardar do coração não significa necessariamente colocá-lo numa gaveta e trancá-lo, como eu disse no início. Não é para guardar o coração dentro de um cofre, porque senão a gente não vai conseguir ter relacionamento com ninguém. Não é no sentido de ficar se isolar, mas é no sentido de deixar o seu coração sob o cuidado de Deus. Isaías capítulo 32 vai ser o texto que nós vamos ler. O texto que a gente leu no início do culto foi Provérbios 4:23, e talvez a gente vai fazer aqui uma pequena ligação. Porque, na verdade, como eu disse, nós devemos deixar o nosso coração aos cuidados de Deus. E o Espírito Santo, Ele é Deus. E quem é que vai cuidar do nosso coração hoje, aqui e agora? É o Espírito Santo, amém? Então vamos ver o que está escrito aqui em Isaías, capítulo 32, versículo 15 a seguir, diz assim: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, o deserto seja transformado em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. O direito habitará no deserto, e a justiça viverá no campo fértil. O fruto da justiça será a paz, e a obra da justiça proporcionará tranquilidade e segurança eternas. O meu povo viverá em regiões pacíficas, em moradas seguras, em lugares tranquilos de paz e repouso. Embora a floresta seja arrasada pelo granizo, quando a saraiva vier e a cidade seja nivelada ao pó, sereis felizes, semeando junto de águas puras e generosas, deixando andar livres os bois e os jumentos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar mais uma vez nessa noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em tua presença, para juntos aprendermos um pouco mais sobre a tua palavra. Que nesse momento o Senhor possa tocar os nossos corações, pois nós queremos deixar os nossos corações debaixo do cuidado da tua proteção, da tua graça. Queremos deixar os nossos corações debaixo da proteção do Espírito Santo de Deus. Fala conosco, amado Deus, ministra sobre as nossas vidas, amado Pai, que o nosso coração seja encontrado como uma terra fértil, e que a semente da tua palavra, uma vez colocada em o nosso coração, possa produzir raízes profundas e frutos dignos do arrependimento. Assim fala conosco, meu Pai, sobre o derramamento do Espírito Santo, e faz o nosso coração transbordar de alegria, de amor e de graça de Deus. Fala conosco, meu Pai, em o nome de Jesus, pois esse momento é totalmente teu. Não é para a glória do homem, mas é para a glória de Deus. Não é para a nossa honra e glória, não é para a honra e glória de nenhum dos irmãos, mas é para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Deus eterno. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Irmãos, obrigado, pode se assentar em nome de Jesus, amém. É momento de nós entregarmos o nosso coração totalmente aos cuidados de Deus. O contexto do livro de Isaías, e também parecido ali com todos os contextos dos reis de Israel, era um contexto onde haviam guerras, onde haviam inseguranças, pessoas que estavam constantemente em conflitos. Havia no meio do povo pessoas que adoravam a Baal, pessoas que buscavam outros deuses que não o Senhor Jeová, e por muitos momentos, por muitas ocasiões, dentro da história de Israel, eles sempre se encontravam em problemas diversos.
às vezes era fome, às vezes era pestes, às vezes era doenças incuráveis, às vezes era peste nos animais, que trazia fome também, às vezes era a plantação que não havia colheita, às vezes era frio, às vezes era calor, às vezes era seca, às vezes era excesso de chuva. Sempre havia alguma situação problemática que trazia ao coração daquelas pessoas situações difíceis de enfrentar. Isso eu estou falando num contexto de nação, até porque se a gente pensar nos dias de hoje, nível de nação, ou até mesmo nações, não tem sido muito diferente no mundo atual. O mundo atual está enfrentando problemas grandiosos que deixam as pessoas aflitas, deixam as pessoas ansiosas, deixam as pessoas nervosas, deixam as pessoas estressadas e deixam as pessoas preocupadas com o futuro. Nós estamos perto das eleições e nós precisamos pensar bem sobre os votos que nós vamos dar. Devemos orar a Deus e principalmente receber a direção de Deus do que fazer, em quem votar, e principalmente orar para que Deus coloque no poder pessoa que Ele quer e não pessoa que a gente quer. Talvez a gente pense de um jeito, mas Ele pensa de outro, né? Então, que o nosso voto seja apenas para ajudar a Deus e não para atrapalhar, em nome de Jesus. Porém, irmãos, embora isso aqui seja uma verdade que a gente precisa analisar e perceber, o Espírito Santo, quando ele vem sendo derramado, ele é derramado nos nossos corações. Diga comigo, o Espírito Santo vai ser derramado no meu coração. Então, muito embora eu também possa perceber que o Espírito Santo vem sobre uma nação, mas são os indivíduos dessa nação que são afetados pelo Espírito Santo. Concorda comigo que não adianta o Espírito Santo vier sobre todo o Brasil se você não senti-lo, não percebê-lo, não recebê-lo? Do que adianta você ter um testemunho de que não, o Espírito Santo está sobre a nação brasileira, mas na minha vida não alterou nada, na minha vida não mudou muita coisa não. Porque agora o governo é fulano de tal, mas para mim não resolveu, não adiantou, porque agora o que está acontecendo no Brasil é isso e aquilo, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o presidente vai mudar, né? O outro lá ganhou, esqueci o nome do outro, Biden, não sei falar direito, ele ganhou do Trump, o Trump perdeu, mas na minha vida o que isso vai fazer? Vai mudar. Agora eu não estou sentindo nada, amém? Eu só estou falando isso a nível de comparação. Quando eu falo de nação, eu sei que isso é importante, mas na minha vida individual é que faz a diferença. E quando eu falo do Espírito Santo especificamente, eu estou falando de algo que Deus pode fazer na minha vida, no meu coração, e através dele fazer na minha vida, ele afeta primeiramente a minha esposa, depois os meus filhos. O meu núcleo familiar vai ser abençoado e afetado pela bênção do Espírito Santo de Deus. Então o que nós precisamos? Espírito Santo. Para quê? Eu quero fazer uma comparação. Aqui o profeta Isaías, de fato, ele falou a nível de nação, amém? Ele falou, quando o Espírito Santo vier sobre todo Israel, vai receber essa e essa bênção. Mas eu quero te falar que eu sou o Israel de Deus, que você é o Israel de Deus. O novo Israel de Deus é você. E mais preocupado do que com a nação, Deus está preocupado com o meu coração, com o seu coração. Para Deus não interessa, no meu ponto de vista, salvar o Brasil, mas interessa salvar o Márcio, interessa salvar o Joaquim, interessa salvar o Wenderson, interessa salvar cada um de nós, amém? Interessa para Deus receber, ou melhor, encher a mim e a você individualmente. Para quê? Para que a sua casa, a sua família, a sua vida seja uma bênção. Então presta atenção, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Essa é a primeira afirmação da frase. Então sobre nós, sobre mim, sobre eu e você, sobre você e eu, vai ser derramado o Espírito Santo. E de onde vai vir o Espírito Santo? Do alto. Havia-se um costume nas igrejas pentecostais, na nossa igreja mesmo, de orar pelas pessoas para elas receberem o Espírito Santo. Só que alguns obreiros, eu não sei, por força de um entendimento errado, colocavam a mão na cabeça da pessoa com tanta força e gritavam no ouvido da pessoa, receba, 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 e começavam a orar em língua no ouvido da pessoa. E alguns, meio que no constrangimento, até que meio que ficava, não, estou cheio, já estou cheio, e parece que fingia receber, sendo que não estava recebendo. O que eu estou tentando dizer, não está errado a gente orar pelas pessoas e receber o Espírito Santo, tá bom? Mas é errado eu forçar a barra. É errado eu falar, você tem que receber, senão
Alguma coisa vai acontecer de errado. É errado eu forçar a barra. Por quê? Porque você não vai receber o Espírito Santo de mim. Você vai receber o Espírito Santo do alto. Você não vai receber o Espírito Santo por força de um óleo ungido. Você vai receber o Espírito Santo quando abrir o coração e o Espírito Santo vier do alto. O que eu quero dizer para você é que você recebe o Espírito Santo diretamente de Deus. Eu quero te falar o seguinte, 2 testemunhos bem rápido. O primeiro é meu pessoal. Eu fui para uma convenção uma vez, uma convenção de 3 dias, aconteceu em Patos de Minas, na Igreja de Deus mesmo. E lá eu estava orando, buscando para ser cheio do Espírito Santo. Eu queria falar em línguas, que eu não falava ainda, não tinha recebido esse dom. Amém? E eu queria ter o entendimento que eu tinha recebido o batismo do Espírito Santo, ter sido cheio com o Espírito Santo. 3 dias lá orando, buscando, e nada aconteceu. E eu chorava, eu me rasgava. Eu estou falando aqui que os obreiros vinham, punham a mão, e não acontecia. Não aconteceu do jeito que eu gostaria. Embora tenha sido bom, embora tenha sido maravilhoso, tremendo, eu não esqueço daqueles cultos lá. Não fui batizado com o Espírito Santo naqueles dias, não recebi esse enchimento específico, esse derramamento específico que eu estava buscando. Na hora de vir embora, eu sentei no fundo lá do ônibus, no último banco, e um jovem sentou comigo, um irmão, Carlos Alberto, ele estava lá comigo, orando comigo. Fui batizado com o Espírito Santo dentro do ônibus. O Espírito Santo me encheu lá dentro, na hora que estava todo mundo brincando lá na frente, sabe quando você está viajando de ônibus, que os jovens estão tudo brincando? Eu estava orando lá atrás, não era plano, não era propósito, quando eu não planejei, quando eu não falei, eu vou lá para ser cheio do Espírito Santo. Quando eu estava planejando isso, veio o Espírito Santo e me encheu, porque nem sempre acontece do jeito que a gente quer, não vem de baixo, não vem de mim, de você, vem do alto. Então às vezes vai acontecer na hora que você não quer, ou na hora que você não espera, melhor dizendo. Vem o Espírito Santo, toca o seu coração, você começa a entender que Ele está falando com você. Se tiver vontade de chorar, irmão, chora. Se tiver vontade de arrepender, se arrependa. Se for algo que Deus está tocando no seu coração para você mudar na sua vida, muda naquele momento, porque você vai entender que é Deus fazendo a obra. Não deixa passar para depois, porque senão você vai falar, senão é você que vai estar no controle, senão é você que vai dizer, no meu tempo, não no tempo de Deus. Mas quando Deus vier e tentar fazer as coisas, deixa Ele fazer, porque aí você vai reconhecer que é no tempo dele e não no seu. E no tempo dele, gente, é melhor. No tempo de Deus é muito melhor. Um outro testemunho, eu também conheci uma pessoa que orava muito a Deus, pediu para ser cheio do Espírito Santo, uns 20 anos deve ter orado, nunca conseguiu. Um dia, Deus encheu ele enquanto ele estava dormindo. Ele começou a sonhar que estava sendo cheio do Espírito Santo, e quando ele acordou, ele estava orando, dormindo, e ele acordou orando. Amém? E continuou, porque como ele acordou naquele momento, Deus pode fazer isso. Ele vai pegar você enquanto você estiver dormindo. Por quê? Para você entender que o Espírito Santo, ele não é controlado pelas nossas emoções, vontades, desejos. Ele vem do alto, porque ele tem a sua própria autonomia. Ele controla ele controla nós, e não o contrário. Amém? Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa nos encher, precisa nos abençoar, nos amadurecer. Porque olha o que acontece. Bom, até que do alto sobre nós o Espírito Santo seja derramado, o deserto seja transformado em campo fértil. Eu disse que eu ia fazer a comparação lá da nação conosco pessoalmente, amém? Então o deserto é aquele deserto que muitas pessoas estão. Tem gente que está com um deserto no coração, que não tem solução mais. Tem gente que está triste, tem gente que está se sentindo abatido, tem gente que pensa que já chegou no fundo do poço, não tem mais para onde ir. Tem pessoas que estão vivendo um verdadeiro deserto emocional, um verdadeiro deserto espiritual, uma verdadeira vida sem sentido, sem propósito, sem razão, sem sonhos, sem visão, sem entendimento do que Deus pode fazer, ou deve fazer, ou vai fazer, sem projetos, sem pensamentos para o futuro. Um verdadeiro deserto. O que é um deserto? Um deserto é um local sem vida. O deserto não é só areia lá, aquele, né? Quando a gente pensa em deserto, você pensa naquele monte de areia. Tem lugar deserto que não é necessariamente areia. Pode ser uma caatinga lá no sertão nordestino. Pode ser uma cidade abandonada.
Existem vários tipos de deserto, e o deserto do nosso coração é nesse sentido de estar sem vida, sem emoção. Mas a Bíblia fala que quando o Espírito Santo for derramado, amém? Quando o Espírito Santo te encher, quando o Espírito Santo me encher, o que vai acontecer? O deserto vai se tornar fértil. O deserto vai se tornar frutífero. O deserto vai se tornar uma bênção. Vai ter árvores frondosas, vistosas, frutíferas, abençoadas por Deus. Aí está dizendo aqui, ó, o deserto seja transformado em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Há um detalhe aqui que eu não mencionei, né? Deixa eu esclarecer. O deserto vai se tornar uma terra frutífera, ou seja, o potencial do coração vai ser melhorado. Você será capaz de produzir em você mesmo sonhos novos, projetos novos, visão nova, coisas novas para acontecer em você, mas elas não vão surgir instantaneamente, como um piscar de olho. Hoje eu estou mal, amanhã está tudo bem. Hoje eu estou com uma dívida de 100 mil, amanhã eu estou com 100 mil a mais na conta, paguei a dívida, 200 mil entrou. Não é de um dia para o outro, embora isso possa acontecer, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que o solo infértil vai ficar fértil. E o que você vai ter que fazer agora? Plantar uma semente lá nesse solo, colocar alguma coisa lá para crescer, para frutificar, para amadurecer. E a gente precisa prestar atenção no tipo de semente que vai colocar, porque a semente que você pôr nesse solo fértil vai dar fruto. Isso é sério. O Espírito Santo vai ser derramado, o nosso coração infrutífero vai se tornar frutífero, e a semente que eu plantar lá vai dar fruto. Qual semente você vai plantar? Você não pode plantar uma semente de ira, uma semente de raiva, uma semente de angústia, uma semente de depressão, uma semente de tristeza, uma semente errada, uma semente ruim. Não pode ser posta no solo assim, porque se você colocar uma semente assim neste solo, o que vai gerar ali? Uma árvore tristonha. Desculpa, eu estou fazendo analogia, amém? Os irmãos estão me ajudando, estão me acompanhando, estão entendendo? Tem o solo fértil, o solo está abençoado por Deus. Não planta qualquer coisa. Se plantar abrolho, espinho, árvore infrutífera, é isso que vai nascer, é isso que vai acontecer. Então não deixa o seu coração iracundo, não deixa o seu coração pensar coisas ruins, pensar mal. Aí eu volto naquele versículo que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Sabe, irmão, quando você está passando em um determinado local, tem duas pessoas lá no cantinho rindo, aí você acha que a pessoa está rindo de você, ele nem está te vendo. É você deixando a semente ruim ser plantada no seu coração. Sabe quando você acha que os outros estão contra você e na verdade não tem nada disso acontecendo? É o espírito do mal tentando fazer você pensar coisas que não deve pensar. Não plante semente ruim na terra fértil do seu coração. Plante semente boa. Plante semente que dê resultado bom, porque o campo fértil vai parecer uma floresta. A semente será plantada e as árvores vão nascer. Então que sejam árvores frutíferas do bem, né? Plante aí amor, plante fé, plante esperança, plante coragem, plante força, vigor, plante temor a Deus. Plante, irmãos, altruísmo, ajude as pessoas, abençoe as pessoas, ore pelas pessoas, deixa Deus conduzir o seu coração, deixa o Espírito Santo de Deus fazer germinar no seu coração uma floresta que glorifique o nome dEle. Aleluia. O interessante é que quando nós somos frutíferos, abençoados, quando nós estamos bem, amém? Fica mais fácil exercer a justiça. Fica mais fácil que as coisas boas aconteçam. Aqui está dizendo que o direito habitará no deserto e a justiça viverá no campo fértil. É natural que em ambientes onde tem escassez, as pessoas guerreiem, briguem. Houve um tempo em um país da Europa em que os protestantes estavam guerreando contra os católicos. Guerra religiosa mesmo, propriamente dito, porque um dos grupos fechou o rio, né? Tinha o reino do norte e o reino do sul. Aí o reino do norte falou assim: a gente não vai deixar a água do rio aqui para o reino do sul, não.
Então faltou água no sul, se eu não me engano, ou vice-versa. Agora eu não estou lembrando dos detalhes específicos, mas o fato foi esse. Um deteu a água para que o outro ficasse sem água. O que aconteceu? A guerra religiosa, por causa da diferença do pensamento religioso, e a guerra por causa da fome, que as pessoas começaram a ter. Estava sem água, começou a ter fome. Não tinha água para irrigar as plantações. Então aonde tem fome, aonde tem escassez de água, aonde não existe terra fértil, a guerra vai acabar surgindo. Quando o nosso coração está em conflito, ele está triste, está no deserto, a gente guerreia contra a gente mesmo, a gente guerreia contra as pessoas que estão ao nosso lado, a gente começa a entrar numa guerra interna, num conflito interno que parece que não tem mais fim, nunca acaba. Como que a gente resolve esse problema? Enche um lugar de água, amém? Para resolver o problema lá do país, eles tiveram que entrar num acordo para a água voltar a fluir. Quando a água voltou a fluir, começou a ter a plantação de novo, a alimentação, ninguém estava morrendo mais de fome, de sede, de doença, a guerra não teve mais sentido. Não teve mais para que ter guerra. Para quê? Não tem mais por que guerrear. Estamos bem. Amém? Os irmãos estão entendendo? Se você estiver bem, cheio do Espírito Santo, não vai ter motivo para guerra. Não vai ter motivo para conflito, não vai ter motivo para luta desnecessária, inútil e que não glorifica a Deus. O direito habitará no deserto e a justiça viverá no campo fértil. Se o campo estiver fértil, vai ser justo. Não tem por que não ser. Então, primeiro, irmão, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Antes de qualquer coisa, nós precisamos do derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Olha, o texto continua: o fruto da justiça será a paz. Não tem paz num lar onde tem muito conflito, muita luta, muita tristeza, muita dificuldade, seja ela financeira ou qualquer outro tipo de situação. A paz é tirada dos nossos corações em ambientes assim. Mas quando você clama pelo Espírito Santo e Ele enche seu coração, mesmo que as coisas externas ainda não sejam favoráveis, você crê que Deus vai fazer o melhor, vai te capacitar, vai te usar. Então vai vir a paz. E quando nós estamos na paz, por isso que é bom cumprimentar a paz do Senhor, irmão. Quando nós estamos na paz do Senhor, irmão, a nossa mente pensa melhor, o nosso coração flui melhor as ideias, os pensamentos, os sonhos, os projetos. Fica mais claro o que devemos fazer ou deixar de fazer, segundo a direção do Espírito Santo. Então, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. À medida que eu vou sendo cheio do Espírito Santo, eu vou permitir com que o campo seja fértil, o fruto da justiça venha, e esse fruto da justiça é o fruto da paz. Aonde tem paz, tem também tranquilidade e também tem segurança, e aqui no caso está falando de uma segurança eterna, glória a Deus. Aleluia. O meu povo viverá em regiões pacíficas, moradas seguras, lugares tranquilos e repousados na paz. Amém? O último versículo diz: sereis felizes, semeando junto das águas puras e generosas, deixando andar livres os bois e os jumentos. Você não vai ter medo de ninguém roubar a sua propriedade. Você não vai ficar preocupado, não, vão roubar. Você não vai ficar, primeiro, porque você crê que ninguém vai roubar, porque está debaixo da proteção. E se por acaso alguém roubar alguma coisa sua, não vai te fazer falta, porque você tem abundância. Você vai ter dois motivos para ficar seguro. É assim que acontece também na nossa vida. Aqui eu falei aspecto de nação que o texto está falando, né? Mas isso acontece também na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual. Se eu estou cheio do Espírito Santo, se eu estou tranquilo com o Espírito Santo, eu estou preocupado do vizinho estar falando mal de mim. Não estou preocupado do outro lá falando ou deixando de falar qualquer coisa. Eu estou cheio do Espírito Santo. Eu tenho alegria, eu tenho segurança daquilo que eu estou fazendo em Deus. Você tem segurança daquilo que você está fazendo em Deus. Você sabe que mais cedo ou mais tarde o Senhor Deus vai se levantar ao seu favor e vai trazer paz, vai trazer harmonia, vai trazer o fruto do Espírito Santo. Você crê, a sua fé está inabalável, a sua confiança permanece firme, porque você entende que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle do seu coração, Deus está no controle do seu casamento, das suas finanças. Deus controla tudo ao seu redor para te abençoar.
Basta ficar firme na fé. Fique de pé em seu lugar. Aleluia. Eu quero que você entenda que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Amém? Aleluia, Jesus, santo é o seu nome. Eu não sei pelo que você tem passado nos últimos dias, mas eu sei que algumas preocupações assolam os nossos corações, os nossos pensamentos. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que nós temos um Deus que cuida da gente. Ao mesmo tempo nós temos a confiança e a certeza de que Deus de alguma maneira está no controle de tudo e que tudo vai redundar em uma grande bênção ao nosso favor. Por isso eu quero te pedir nessa hora que a sua oração seja: Senhor, me ajuda a guardar o meu coração em Ti. Me ajude a não me distrair, a não me desviar da Tua palavra, da Tua presença, da Tua visão para mim, porque eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. E à medida que eu sou cheio do Teu Espírito Santo, o Senhor fará com que eu caminhe na Sua direção, na direção da Sua vontade. Irmão, peça para Deus te ajudar a ter um coração centrado em Deus. Peça para que o Espírito Santo te ajude a levar o seu pensamento, as suas emoções até a presença dEle, para que Ele te abençoe, para que Ele te conduza. Você está pronto para entregar-se totalmente a Deus? Você está pronto para ser cheio do Espírito Santo? Então ore pedindo: Espírito Santo, enche o meu coração. Espírito Santo, enche a minha vida. Espírito Santo, seja o Senhor da minha vontade, das minhas emoções. Espírito Santo, eu quero ser cheio da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia. Espírito Santo, eu quero ser cheio de Ti, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Confesse seus pecados, se arrependa, peça perdão e deixe o Espírito te encher. Aleluia, vamos orar. Pai, nessa noite eu quero apresentar a Tua igreja na Tua presença. Pai, nessa noite eu quero te apresentar as nossas vidas, para que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, sarar, ó Deus, a nossa mente. Ó Deus, nós queremos colocar os nossos corações à mercê da Tua vontade, para que o Teu Espírito Santo seja glorificado nas nossas vidas, para que a Tua palavra seja adorada, exaltada através das nossas vidas. Ministra Teu propósito, Senhor, sobre os nossos corações. Glorifica o Teu nome aqui neste lugar e enche-nos do Teu Espírito Santo. Enche-nos, ó Deus, do Teu Espírito Santo. Enche-nos, ó Deus, do Teu Espírito Santo. Enche-nos, ó Deus, do Teu Espírito Santo, com o Espírito Santo que é derramado do alto, não de maneira forçada, de maneira mecânica, de maneira errada, mas de uma maneira santa, de uma maneira que verdadeiramente provenha do trono de Deus. Manifesta Teu poder nessa noite, ó Espírito de Deus, e a todas essas pessoas que ouvem estas palavras, que elas sejam tocadas, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, e assim sejam renovadas por meio da Tua palavra. Ministra nas nossas vidas aquilo que está no Teu coração, ó Deus, e opera sobre nós a Tua vontade em nome de Jesus. Que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Enche-nos, enche-nos, toca-nos, toca-nos. Enche-nos do Espírito Santo. Faz o deserto florescer. Faz o deserto florescer. Faz o campo, ó Deus, ser fértil. Faz, ó Deus, o campo com a boa semente ser fértil e seja como uma floresta. Abençoa as nossas vidas e enche o nosso coração. Enche o nosso coração da Tua palavra e da Tua presença. Em o nome de Jesus, ó Pai. Assim oramos pedindo o Seu favor. Assim oramos pedindo o Seu favor e a Sua bênção sobre as nossas vidas. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Aleluias, aleluias, aleluias. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai. Exaltamos o Teu nome por Teu Espírito Santo que tem nos enchido de maneira tão plena. Aleluias. Que o nosso coração seja guardado em Ti. Aleluias.